capítulo 16, versículo de número 2. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, eles se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas das outras: quem resolverá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E entrando no sepulcro, viram um jovem, vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam, o lugar onde o havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela perguntou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando viram que Jesus estava vivo e foram vistos por elas, não creram. Depois Jesus apareceu de outra forma àqueles deles, enquanto eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nem a esse creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 quando escolhiam. Censurando a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. Amém? Eu gostaria, em rápidas palavras, existe mais, que é ruim quando a gente fala, a gente determina números na Bíblia. Mas existem muitos mais princípios do que eles. Mas eu queria falar sobre 3 princípios, porque Jesus, ele é o Salvador. E todos os crentes deveriam saber isso, com muita propriedade. Porque se nós estivéssemos aqui, todas aquelas mulheres, elas comentavam umas das outras. Nós vamos ao sepulcro, mas havia uma preocupação no coração delas. E a preocupação que tinha no coração delas é que quem removeria a pedra que fechava o sepulcro? Chegando elas, a pedra já não estava mais no lugar. E eles tinham ali um varão que estava sentado. O livro de Mateus chama de anjo, com raio, como fosse de um raio resplandecente. Mas esse varão, ele diz uma palavra que se resume no governo que nós estamos aqui nessa tarde. Ele diz o seguinte: ele não está aqui, ele já ressuscitou. 3 princípios que eu quero separar aqui, porque Jesus é o Salvador. Primeiro, a diferença de Jesus para demais religiões está na forma de como ele foi concebido. Todos os líderes, todos ensinadores e pregadores, líderes que algumas e que nós sabemos que não estamos nem citados aqui nessa noite, eles vieram neste mundo de uma forma natural, de uma forma como eu e você veio a este mundo. A
Hoje não preciso ser um filho para te explicar, mas se foi necessário a semente de um homem e se fez necessário o útero de uma mulher. Então, todos esses líderes precisavam da semente de um homem para vir a este mundo. Só que no livro de Mateus, no capítulo número 1, verso número 18, o anjo que falava com Maria disse o seguinte: este é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós para ver este mundo precisamos de uma semente de uma mulher. O meu Jesus e o meu Jesus, ele foi concebido, ele não foi criado, ele foi gerado pelo próprio Espírito de Deus, que inseriu ao útero daquela donzela chamada Maria, e ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele não precisou do Pai terreno, ele foi gerado, ele foi embargado pelo próprio Pai. Todos os homens e todas as pessoas para mim este mundo precisavam da semente de morrer, mas o meu Jesus, ele foi gerado propriamente dito pelo próprio Espírito Santo de Deus da forma em que Jesus veio este mundo já é diferente dos demais líderes. Segundo princípio, a Bíblia diz que o pagamento, o salário, a recompensa do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram separados, destituídos estão da glória de Deus. Eu e você viemos a este mundo através de um ato pecaminoso. E precisaríamos do milagre de Jesus, do perdão, para alcançarmos a salvação. Então o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele morreu, ele ficou 3 dias no seio da terra. E a morte só tem poder sobre o pecado. Olhando a morte agora para Jesus, fazendo uma expressão ao examinando o corpo de Jesus, agora se vira e fala o seguinte: olha, manda esse homem embora, que eu tenho poder sobre a vida dele, porque esse homem não tem pecado. Agora eu tenho poder sobre o pecado. O meu Jesus, o meu Jesus, sobre o pecado, por isso, a morte agora, ela era a grande ferida por todos, mas como ela perdeu Jesus, ela perdeu sobre uma vida direta, porque ela não tem poder sobre o meu Jesus e sobre o meu Jesus. Todos os homens que vieram, todos os líderes que vieram a essa terra, porque eles são diferentes de Jesus, porque eles vieram em pecados, sofreram em pecados, morreram em pecados, e a morte tem poder sobre a vida deles, porque eu disse que a morte tem poder sobre o pecado. Então todos vieram e fizeram história, mas o pecado, a morte tem poder sobre o pecado, venceram eles. Porque Jesus é o Salvador, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Você que é o Salvador, porque a morte não tem poder sobre a vida de Jesus. Muito pelo contrário, a morte foi um pouco sobre Jesus, mudou de uma da morte, foi uma cutucada. E como nós vamos falar sobre a pergunta é a morte. Aonde está o seu aliado? Aonde está a sua glória? O amor que foi Jesus era dele, porque está a morte dessa vida, e a vida que está Jesus sobre a morte. E o terceiro princípio eu vou embora. Porque Jesus, ele é o nosso Salvador. Porque foi que os discípulos, após a morte de Jesus, a Bíblia diz que eles entraram na casa de Maria, capítulo 9, entraram na casa de Maria, cerraram as portas, ficaram com medo do Deus. Por quê? Porque Jesus havia morrido e eles diziam: pode ter uma esperança. Aquele Jesus que pregava, valeu valoroso, bom poderoso, palavras, profeta, agora está morto. E aqueles homens chamados Pedro, João, Tiago, aqueles homens que estavam sobre o peitoral de Jesus, Pedro, aquele que não era aquela paciência, aqueles homens, ao invés de divulgar aquilo que Jesus estava todo o seu ministério de 3 anos, eles devem uma casa, terra, vida para ele, sai a porta, e não pegavam com ele. Mas Maria, a Bíblia diz que ela pergunta o pecado do pecado, mas Maria, ela, que o próprio Jesus expulsou aos demônios da vida dela, ela foi pela manhã,
fica você preocupado com a terra, não vai ser namorada, vai ser retirado. Quando ela chega, você vai ficar cabelo parado, cabelo vai morar aqui. Ele está muito bom. Por que Jesus tem alguma coisa com ele, diferente de qualquer liderança religiosa? Sabe por quê? Porque ele tem uma coisa diferente. Ele desceu no pecado e ele também ressuscitou. Ele está muito mais da vida que ressuscitou, por exemplo, lá no também. Lá no ressuscitou, mas não foi que Jesus também veio morrer de Deus também. Mas agora Jesus veio, ele morreu, ressuscitou, ele está aqui no nosso meio da Bíblia. Ainda que alguém irá refutar, a Bíblia é verdade, ele já ressuscitou, e está aqui no nosso meio. Se ele não tivesse ressuscitado, não teria possível estar aqui nessa tarde. Mas ele está mudado, ele vai mudar. O pastor de Jesus, o céu perto do final, toda a verdade tem acabado, mas não. Ele ressuscitou por isso. E você não se justiça, você é homem ressuscitou. E a vida ressuscitada do pecado na morte. Mas Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Mas a sua vitória. E merecia a sua vitória todos eles. O seu nome, porém, viverão eternamente. Olha, alguém que passa na rua do lugar religioso e que pergunta por que você fala de Jesus, você aponta que tem o princípio, que ele nasceu de uma forma diferente,